Abandonada em uma fazenda amaldiçoada, sem ter para onde ir, Clara Almeida viu sua vida mudar por causa de um segredo guardado em um baú de prata. Você consegue imaginar ser forçada a viver em um lugar que todos evitavam, onde o medo era mais palpável que o ar? Parece coisa de lenda antiga, mas essa história realmente aconteceu no interior do Brasil, em 1847. Uma história de ambição, sangue e a coragem desesperada de uma jovem que não tinha mais nada a perder. Clara Almeida tinha apenas 23 anos e o mundo parecia ter se esquecido dela. Era uma manhã gelada de junho de 1847 e o frio úmido de Vila Nova penetrava as paredes finas da pequena pensão onde ela morava. Ela estava curvada sobre a máquina de costura, na luz fraca que vinha da única janela, tentando entregar o vestido a tempo. Seus pais haviam sido levados anos antes pela febre amarela e, desde então, Clara lutava com a agulha e a linha para garantir o aluguel do quarto apertado que dividia com outras duas moças. A sobrevivência era uma luta diária, um duelo silencioso contra a fome e o esquecimento. Naquela manhã, o ritmo monótono de sua agulha foi quebrado por batidas secas na porta da pensão. O mensageiro era um homem magro, de ombros caídos, com uma carta selada em cera vermelha nas mãos. Clara pegou o envelope, o peso inesperado do papel grosso em suas palmas, sentindo uma pontada de ansiedade. Ela não tinha para quem escrever, nem quem se lembrasse dela. Ao quebrar o selo, suas pernas fraquejaram. O conteúdo era do escrivão Bernardo, da longínqua vila de São Cristóvão, informando sobre a morte de seu tio paterno, Teodoro Azevedo. E, de repente, ela era a única herdeira de todos os seus bens, incluindo a fazenda O Carrasco. O nome do tio Teodoro era apenas um sussurro doloroso em sua memória. Uma figura sombria que havia brigado com seu pai, Roberto, anos atrás. A discórdia era tão antiga e amarga que ninguém na família jamais mencionava o motivo. Eles haviam cortado laços e Teodoro desapareceu. Agora, em um piscar de olhos, Clara era dona de uma fazenda. Deveria ter sido uma bênção, mas o tom frio e formal da carta deixou-a com um nó no estômago, como se o destino estivesse zombando de sua sorte. Nos dias que se seguiram, Clara tentou desesperadamente obter informações. Ela conversou com qualquer um em Vila Nova que tivesse alguma ligação com São Cristóvão. As respostas eram sempre as mesmas: olhares desviados, silêncios constrangedores e, quando ela insistia, apenas sussurros sobre maldições e desgraça. Uma velha senhora, Dona Flora, a segurou pelo braço com uma força surpreendente, os olhos fixos nos dela. "Não vá para aquela fazenda, moça", ela sibilou com a voz rouca. "Aquele lugar está marcado pelo sangue e pela ganância. Ninguém que pisa naquela terra encontra paz." O aviso era claro, a atmosfera de pavor, inegável. Mas Clara não tinha escolha. Ela estava com 2 meses de aluguel atrasado. Suas economias não durariam mais uma semana. A fazenda O Carrasco, amaldiçoada ou não, era sua única chance de recomeçar, de se agarrar a um futuro que não fosse a miséria. Contra toda a razão, contra todos os avisos, ela reuniu suas poucas roupas em uma trouxa de pano, pegou o dinheiro restante e embarcou em uma carroça para São Cristóvão. A viagem durou 3 dias. O caminho era uma cicatriz de terra batida, cheio de buracos e pedras que faziam a carroça gemer a cada solavanco. Clara dividia o espaço com um mascate e uma família de agricultores. Quando ela mencionou o destino, Fazenda O Carrasco, o silêncio se instalou no ar como uma névoa pesada. O mascate tossiu e mudou de assunto. A mulher apertou os filhos contra o peito e fez o sinal da cruz, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa. O medo deles era mais ruidoso que o chacoalhar das rodas. Ao chegar em São Cristóvão, Clara procurou o escrivão Bernardo. Ele era um homem grande, de bigode grosso, com olhos pequenos e astutos, que a observavam com uma mistura de curiosidade e pena.
Ele entregou os documentos da propriedade e o molho pesado de chaves de ferro. A senhorita tem certeza que deseja ir para lá? Perguntou ele, limpando o suor da testa com um lenço manchado. Aquela fazenda está abandonada há anos. Seu tio vivia isolado, como um fantasma. Ninguém queria trabalhar lá. Dizem que ouviam coisas estranhas à noite. Ele não a aconselharia a ficar sozinha, mas Clara ergueu o queixo, uma pose de desafio. Não tenho para onde ir. É minha herança e vou cuidar dela. O escrivão suspirou, a cabeça balançando em desaprovação muda. Que Deus a proteja, então. Clara contratou Jerônimo, um carroceiro que aceitou a viagem, mas cobrou o dobro, avisando que não ficaria 1 minuto além do necessário. Conforme se afastavam da vila e entravam no caminho estreito, a mata densa fechando-se sobre eles, o ar ficou pesado, frio, mesmo sendo meio-dia. O sol mal penetrava, envolvendo tudo em uma penumbra esverdeada e sufocante. Quase 2 horas depois, a carroça parou diante de um portão de ferro enferrujado, que estava entreaberto como uma boca disforme. Além dele, uma estrada de terra rachada levava a uma construção imponente, mas visivelmente moribunda. A casa grande da fazenda. O carrasco tinha 2 andares, as paredes brancas descascadas pelo tempo, janelas com venezianas quebradas e uma varanda ampla, onde o mato teimava em crescer entre as tábuas do chão. Ao redor, cercas caídas, currais vazios e um celeiro que parecia prestes a desabar em um último suspiro. É aqui, disse Jerônimo, sem descer da boleia. Boa sorte, moça. Vai precisar. Ele mal esperou Clara pegar sua trouxa antes de virar a carroça e fugir em disparada, como se a própria sombra do lugar o estivesse perseguindo. Clara ficou parada, imóvel, sozinha. O vento soprava forte, fazendo as árvores gemerem ao redor, um som que parecia chorar de dor. Um arrepio gélido subiu por sua espinha, mas ela respirou fundo, puxando a força de algum lugar que nem sabia que existia. Ela começou a caminhar em direção à casa. Os degraus da varanda rangeram sob seus pés, um protesto da madeira velha. A porta principal estava trancada. Ela usou toda a sua força para girar a chave enferrujada na fechadura. Quando finalmente conseguiu abrir, uma lufada de ar viciado, com cheiro de mofo, a atingiu como um soco. Ela cobriu o nariz com o xale e entrou. O interior era ainda mais desolador. Na sala principal, os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados, teias de aranha pendiam como cortinas grotescas, e o silêncio era tão profundo que ela podia ouvir sua própria respiração ecoando pelas paredes. Ela caminhou devagar, explorando a cozinha com panelas velhas, o fogão a lenha frio. No andar de cima, os quartos com camas desfeitas, onde uma camada de poeira tão espessa registrava cada um de seus passos. Clara escolheu o menor quarto, com uma janela voltada para o que um dia fora um jardim, e começou a limpar. Ela trabalhou até o pôr do sol, abrindo janelas, sacudindo lençóis, varrendo a sujeira acumulada de anos. Quando a noite chegou, ela acendeu a lamparina a óleo que encontrara e preparou uma refeição simples. Sentada sozinha na mesa da cozinha, comendo pão seco e queijo, pela primeira vez, Clara se permitiu sentir o peso do medo e da solidão. Foi então que o silêncio foi quebrado. O coração de Clara congelou. Ela ouviu passos lentos e pesados, vindo do andar de cima. Um arrastar arrastado, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade pelo longo corredor. O pedaço de pão parou a meio caminho de sua boca. O som continuou, e depois, uma porta se abrindo e se fechando com um baque surdo. O pânico subiu como uma onda gelada. O coração dela batia tão forte que parecia ser o único ruído na casa, um tambor incessante que certamente seria ouvido por quem estivesse lá em cima. Ela pegou a faca de cortar o queijo e, com a lamparina em uma mão trêmula, subiu as escadas.
Cada degrau rangia sob seus pés, um anúncio estridente de sua presença. Quando alcançou o corredor do segundo andar, ele estava vazio. Todas as portas, que ela lhe havia deixado abertas durante a limpeza, agora estavam fechadas, perfeitamente alinhadas. Clara abriu-as, uma por uma, iluminando os quartos vazios. Não havia ninguém, apenas móveis cobertos e sombras dançantes. Ela tentou se convencer de que fora o vento ou os ruídos de uma casa antiga se acomodando, mas no fundo ela sabia. Eram passos. Passos de alguém que não deveria estar ali. Naquela primeira noite, o sono foi um luxo. Deitada na cama estreita, Clara ficou acordada, ouvindo a casa. E os sons eram muitos, batidas secas nas paredes, o arrastar pesado de algo se movendo no andar de baixo, e sussurros que pareciam vir de lugar nenhum, vozes indistintas na fronteira da audição. Ela se encolheu sob o cobertor fino, rezando com uma intensidade que há muito não sentia, implorando pela luz do amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, pintando a fazenda com uma luz fraca, Clara desceu para a cozinha. A visão a fez perder o fôlego. A mesa onde ela havia deixado os restos de sua refeição estava perfeitamente limpa. Não havia migalhas. A faca, que ela tinha certeza de ter deixado ali, desaparecera. E no centro da mesa havia uma xícara de porcelana rachada, virada de cabeça para baixo, que com certeza absoluta não estava ali na noite anterior. As mãos de Clara tremiam ao tocar a xícara fria. Ela olhou em volta, procurando um sinal de arrombamento, mas portas e janelas estavam trancadas por dentro, exatamente como ela as deixara. Foi nesse momento de terror e perplexidade que ela ouviu uma voz rouca vinda de fora. — Tem alguém aí? Ela correu para a porta da frente e abriu. Do lado de fora, apoiado em uma bengala, estava Mestre Elias, um homem idoso, com a pele escura e cabelos brancos como a neve, o rosto profundamente marcado por rugas que pareciam contar a história daquela terra. Ele a olhava com uma expressão de surpresa e preocupação genuínas. — A senhorita é a sobrinha do falecido Teodoro? Perguntou ele, tirando um chapéu de palha surrado. — Sou, respondeu Clara, aliviada com a presença de um ser vivo. — Sou Clara Almeida, e o senhor é? — Elias. Trabalhei nesta fazenda por 40 anos, até seu tio dispensar todos nós há 5 anos. Quando soube que alguém tinha vindo para cá, precisei ver com meus próprios olhos. A senhorita não deveria estar aqui sozinha, moça. Este não é lugar para uma mulher desacompanhada. Clara cruzou os braços, sua determinação voltando. Esta é a minha propriedade agora. Não tenho medo de trabalho duro. Se o senhor conhece a fazenda, talvez possa me ajudar a colocá-la de pé novamente. Mestre Elias balançou a cabeça lentamente, seus olhos tristes fixos na casa. Não é o trabalho que me preocupa. É o que aconteceu aqui. As coisas que seu tio fez. Esta terra está manchada, e as pessoas da vila sabem disso. Ninguém vai querer trabalhar aqui. Um nó apertou-se no estômago de Clara. Ela sabia que tinha que perguntar. Do que o senhor está falando? Que coisas meu tio fez? O velho olhou para ela, o peso de décadas de segredos em seu olhar. Seu tio era um homem violento, dominado pela ganância. Ele brigou com o irmão, seu pai, Roberto, por causa desta fazenda. Os dois herdaram a propriedade juntos, mas Teodoro queria tudo só para ele. Houve uma discussão terrível, e logo depois seu pai partiu. Meses depois, chegou a notícia de que ele tinha morrido. Doença, disseram, mas muita gente aqui nunca acreditou nisso. Clara cambaleou, o chão parecendo mover-se. O senhor está dizendo que meu tio pode ter matado meu pai? Mestre Elias desviou o olhar. Não posso provar nada, mas seu tio mudou depois que ficou sozinho. Ficou obcecado por dinheiro. Paranoico. Dizia que tinha um tesouro escondido que ninguém jamais encontraria. Tratava os trabalhadores como escravos, mesmo com a abolição já sendo discutida em algumas províncias. Batia em quem desobedecesse. A esposa dele, Dona Antônia, era uma mulher boa.
Ela tentou acalmá-lo, mas ele não ouvia. Um dia, ela simplesmente desapareceu. Teodoro disse que ela havia fugido com um tropeiro, mas ninguém acreditou. E depois disso, a fazenda começou a definhar. As plantações morreram, os animais adoeciam, os trabalhadores fugiam, até que não sobrou mais ninguém. A história era um peso de chumbo. Então as histórias sobre maldição são verdadeiras? O velho deu de ombros. Não sei se é maldição ou apenas o peso dos crimes de um homem mau. Mas sei que coisas estranhas acontecem aqui. Eu mesmo ouvi gritos vindos da casa quando passava perto à noite. Vi luzes se movendo nos quartos. Todos na vila sabem que este lugar está assombrado. Clara respirou fundo, tentando reunir a coragem que parecia se esvair. Ela não podia ir embora. A ideia de voltar para a Vila Nova, para a pensão e a miséria, era um terror maior do que qualquer fantasma. Eu não posso ir, não tenho para onde. Se o senhor estiver disposto a me ajudar, ela disse, sua voz firme, apesar do pavor. Eu pagaria pelo seu trabalho. Preciso de alguém que conheça a fazenda e possa me ensinar a cuidar dela. Mestre Elias ficou em silêncio por um longo momento, estudando a determinação nos olhos da jovem à sua frente. Ele viu o desespero por trás da pose, mas também a chama de uma força que Teodoro jamais teve. Por fim, ele anuiu lentamente. Está bem, vou ajudar a senhorita, mas com uma condição. Ao primeiro sinal de perigo real, nós vamos embora daqui. Concorda? Concordo, disse Clara. A partir daquele dia, Mestre Elias passou a ir à fazenda todas as manhãs. Ele era um homem sábio, conhecia cada recanto da propriedade, cada pedra. Mostrou a Clara o poço de água limpa, os celeiros, o local onde se armazenava café. Juntos, eles começaram o trabalho de restaurar a fazenda O Carrasco. Eles capinaram o mato que havia engolido os caminhos, consertaram cercas caídas, limparam os currais. Era um trabalho exaustivo sob o sol a pino, mas Clara se dedicava de corpo e alma, como se cada cerca restaurada fosse um ato de desafio contra a sombra que habitava o lugar. Ela se apegou à dor física para abafar o medo que sentia ao cair da noite. No entanto, as coisas estranhas continuavam. Objetos sumiam e reapareciam. Uma ferramenta deixada no celeiro surgia misteriosamente na cozinha. Portas que Clara trancava estavam abertas pela manhã e, invariavelmente, vinham os passos noturnos, arrastados e lentos, no corredor do segundo andar. Ela contou a Mestre Elias sobre os acontecimentos e ele apenas balançava a cabeça, sem surpresa. Eu avisei, moça. Esta casa guarda segredos e os mortos não descansam até que a verdade venha à tona. Antônia ainda está aqui, procurando a paz que seu tio lhe roubou. 3 semanas depois de sua chegada, Clara foi acordada por um som diferente. Não eram os passos habituais, mas algo mais forte, seco. Batidas ritmadas, como se alguém estivesse martelando o chão no andar de baixo. Ela acendeu a lamparina e desceu as escadas, seguindo o som. As batidas vinham da direção da despensa, um cômodo pequeno ao lado da cozinha, que eles ainda não haviam conseguido limpar completamente. Quando Clara abriu a porta da despensa, o som cessou imediatamente. Ela iluminou o cômodo estreito, cheio de prateleiras vazias e caixotes em decomposição. Não havia nada de incomum até que ela notou uma das tábuas de madeira do chão ligeiramente levantada, como se tivesse sido mexida recentemente. Clara se ajoelhou e passou os dedos pela fenda fria. Com um puxão forte, a tábua se soltou, revelando um espaço escuro. Ela inclinou a lamparina para dentro. Ali estava, uma argola de metal presa a uma alça de couro. Com o coração disparado, a adrenalina correndo fria em suas veias, Clara puxou. Para sua surpresa, ela conseguiu erguer um alçapão escondido, que se abriu com um guincho agudo de madeira velha. Embaixo, uma escada de pedra descia para o que parecia ser um porão.
O medo gritava para que ela esperasse Mestre Elias, mas a curiosidade, a sensação de que estava prestes a tocar na verdade, era mais forte. Ela desceu os degraus de pedra com extremo cuidado, a lamparina tremendo em sua mão. O porão era pequeno, com o teto baixo e paredes de pedra úmida que cheiravam a terra e a esquecimento. No canto mais afastado, encostado na parede, estava um baú. Ele não era um móvel simples. Era feito de madeira escura, maciça e reforçado com faixas metálicas que brilhavam fracamente sob a sujeira. Clara se aproximou, quase com reverência. O baú tinha uma fechadura grande e pesada, mas, para seu espanto, não estava trancado. Ela hesitou por um segundo, o barulho de sua própria respiração ecoando, e então, com as mãos trêmulas, ergueu a tampa. O que ela viu a fez parar de respirar. O baú estava abarrotado de moedas de ouro. Joias, anéis, colares, broches cravejados de pedras preciosas que brilhavam, refletindo a luz da lamparina. Havia também maços de notas antigas e, no fundo, sob a fortuna, um livro de capa de couro. Clara pegou o livro. A caligrafia delicada na primeira página dizia: Diário de Antônia Azevedo, 1838. Antônia, a esposa desaparecida de Teodoro. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela folheou as páginas rapidamente, vendo anotações sobre o dia a dia, sobre a fazenda. Mas perto do final, o tom mudava. A letra tornava-se apressada, nervosa, como se escrita às pressas, sob pressão. Clara sentou-se no chão úmido do porão e começou a ler. O que ela descobriu naquelas páginas a fez entender a maldição da fazenda. Antônia escrevia sobre seu casamento infeliz, sobre a violência de Teodoro, seus acessos de fúria e a obsessão doentia por dinheiro. Então veio o relato da briga entre Teodoro e seu irmão Roberto, o pai de Clara, e a parte que gelou o sangue de Clara. Teodoro não havia apenas brigado com Roberto, ele o havia envenenado. Antônia descobriu por acidente. Ela viu o marido misturando algo na bebida que seria servida a Roberto durante uma de suas últimas visitas. Antônia confrontou Teodoro, ameaçou ir às autoridades. Foi o seu erro fatal. Teodoro trancou Antônia no porão. Por dias, ela ficou ali, sozinha no escuro, escrevendo no diário, na esperança desesperada de que alguém um dia o encontrasse e soubesse a verdade. Ela implorou, gritou, bateu nas paredes. Ninguém veio. As últimas páginas eram quase ilegíveis, escritas por uma mão fraca e desfalecida. Antônia sabia que morreria ali, e suas últimas palavras eram uma oração para que a verdade viesse à tona, para que seu marido pagasse pelos crimes que havia cometido. Clara chorava. Suas mãos apertavam o diário contra o peito. Agora, ela entendia tudo. Os passos no corredor eram de Antônia, ainda presa naquela casa, tentando revelar a verdade. As batidas no chão da despensa eram ela tentando chamar a atenção para o porão onde havia morrido. E Clara, a filha do homem que Teodoro assassinara, havia sido guiada até ali para, finalmente, fazer justiça. Ela subiu do porão com o diário nas mãos, o peso da verdade mais pesado que o ouro do baú. Passou o resto da noite acordada, lendo e relendo cada palavra. A dor da perda se misturava à raiva justa. Quando o mestre Elias chegou na manhã seguinte, Clara o esperava na varanda, o rosto pálido, mas os olhos brilhando com uma determinação implacável. "Precisamos ir à vila", ela disse, a voz rouca. "Preciso falar com o delegado Xavier. Descobri o que aconteceu com meu pai e com Dona Antônia." Mestre Elias ouviu tudo em silêncio enquanto Clara contava a história do diário, do tesouro, dos crimes hediondos de Teodoro. Quando ela terminou, o velho tinha lágrimas nos olhos. "Eu sempre soube que havia algo muito errado aqui. Dona Antônia era boa demais para simplesmente fugir. E seu pai, moça, ele era um homem justo. Não merecia isso.
Juntos, eles foram para São Cristóvão e procuraram o delegado Xavier. Ele era um homem de meia-idade, com uma expressão cínica que Clara não gostou. Ela apresentou o diário, contou toda a história. O delegado folheou as páginas, leu alguns trechos e então olhou para Clara com uma expressão indecifrável. Isso é muito sério, senhorita Clara. Acusações de assassinato, mesmo contra um homem morto, precisam ser investigadas. Vou precisar ficar com este diário e com qualquer outra evidência que a senhorita tenha encontrado. Clara sentiu um aperto no peito, mas continuou. Há mais. Um baú cheio de ouro e joias no porão. Acredito que seja dinheiro que meu tio acumulou ilicitamente. Isso também deve ser investigado. O delegado Xavier se levantou, ajeitando o cinto. Seus olhos se detiveram em Clara por um instante, e ela percebeu um brilho, um fogo frio, quando ela mencionou o ouro. Irei até a fazenda amanhã pela manhã, com alguns homens. A senhorita deve ficar na vila por segurança, e não comente sobre isso com ninguém por enquanto. Mas Clara não ficou na vila. Algo no olhar do delegado, aquela ganância fria, a deixou profundamente desconfiada. Ela e mestre Elias voltaram para a fazenda O Carrasco antes do anoitecer. Elias tentou convencê-la a ficar em São Cristóvão, mas ela foi irredutível. Aquela era sua casa, e ela não a abandonaria, nem a verdade que havia desenterrado. Naquela noite, mal Clara havia apagado a lamparina quando ouviu o som inconfundível de cavalos se aproximando rapidamente. Ela correu para a janela. À luz da lua, ela viu 5 homens a cavalo chegarem. Um deles era o delegado Xavier. Os outros ela não reconheceu, mas a forma como estavam vestidos, com lenços cobrindo parte do rosto e armas nas mãos, não era a de homens da lei. O coração dela disparou. Ela o havia cometido um erro terrível ao confiar no delegado. Ele não estava interessado em justiça. Ele queria o ouro. Clara correu para o pequeno quarto de mestre Elias no térreo. Ela o acordou, sussurrando em pânico. Temos que sair daqui. O delegado veio com homens armados. Eles vieram pelo ouro. Mestre Elias levantou-se em um salto, pegando suas botas, mas era tarde demais. Eles ouviram a porta da frente ser arrombada, o som de botas pesadas invadindo a casa. Uma voz autoritária ecoou no silêncio da noite. Sabemos que você está aqui, senhorita Clara. Não adianta se esconder. Entregue o baú e ninguém vai se machucar. Eles estavam encurralados. O quarto tinha apenas uma janela pequena, alta demais para passar rapidamente. O pânico subia pela garganta de Clara, mas então seus olhos caíram sobre o diário de Antônia, que ela havia escondido sob o colchão. Ela o pegou e o enfiou dentro da blusa. Os homens subiam as escadas, abrindo portas, vasculhando os quartos com brutalidade. Era uma questão de minutos. Foi então que o extraordinário aconteceu. As luzes das lamparinas que os homens carregavam começaram a vacilar, tremendo em um ritmo irregular, e então se apagaram, todas de uma vez, mergulhando a casa grande em uma escuridão completa e opressiva. Gritos de surpresa ecoaram, seguidos por sons de puro caos. Passos corriam pelos corredores. Portas batiam com violência e o som de algo pesado era arrastado no andar de cima. E então, uma voz. Uma voz feminina, fraca, mas clara, sussurrando uma única palavra, repetidamente, com um rancor espectral. Assassinos, assassinos, assassinos. Os homens entraram em pânico total. Clara ouviu gritos, palavrões, o som de corpos colidindo com as paredes enquanto tentavam encontrar a saída na escuridão cega. Um deles berrou que a casa estava possuída, que precisavam fugir. Outro gritou que tinha visto uma mulher de branco no corredor. O delegado Xavier gritava ordens que ninguém ouvia. O terror era absoluto. Clara agarrou a mão de mestre Elias. É nossa chance, ela sussurrou, a garganta seca. Eles saíram do quarto às cegas, tateando pelas paredes, descendo as escadas,
enquanto o pandemônio continuava no andar de cima. Quando chegaram à sala principal, viram que a porta da frente estava escancarada. Eles correram para fora, para o ar frio da noite. Atrás deles, a casa parecia viva, gemendo e rangendo, as janelas se abrindo e fechando sozinhas, como se estivesse expulsando ativamente os invasores. Os homens saíram da casa momentos depois, tropeçando uns nos outros, montando apressadamente em seus cavalos e galopando em disparada para longe da fazenda, o carrasco. O delegado Xavier foi o último a sair, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de terror. Ele nem olhou para Clara, apenas fugiu. Quando o som dos cascos desapareceu, Clara e Elias ficaram parados na varanda, respirando com dificuldade, tentando assimilar o que havia acontecido. Clara olhou para as janelas escuras da casa grande e sussurrou: "Obrigada, Antônia. Obrigada por nos proteger." O silêncio que se seguiu era diferente. Não era o silêncio opressor de antes, mas um silêncio de paz, de missão cumprida. Clara soube naquele momento que Antônia podia finalmente descansar, mas sua própria luta estava longe do fim. Ela sabia que o delegado e seus comparsas voltariam, talvez com mais homens. Ela precisava agir rápido. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, Clara pediu a mestre Elias que vigiasse a fazenda enquanto ela ia para a vila vizinha de Montes Claros, uma cidade maior que tinha um juiz residente. A viagem levou o dia inteiro. Clara levou consigo o diário de Antônia, algumas joias do baú como prova material e uma carta detalhada que havia escrito durante a noite, relatando tudo que havia descoberto e a invasão do delegado corrupto. Ao chegar à cidade de Montes Claros, Clara procurou diretamente a casa do juiz Dr. Mendonça, um homem idoso e respeitado em toda a região. O juiz a recebeu com ceticismo inicial. Afinal, as acusações envolviam um delegado da lei e uma fazenda com reputação de ser mal assombrada. Mas à medida que Clara apresentava as evidências, a expressão do juiz mudava. O diário, com a letra nervosa de Antônia, as datas que coincidiam com a morte do pai de Clara, Roberto, e, por fim, o relato da invasão à fazenda por homens armados liderados pelo delegado Xavier. Ele leu cada página do diário com atenção, fez perguntas detalhadas, examinou o brilho frio das joias. Por fim, o juiz Dr. Mendonça recostou-se na cadeira e suspirou pesadamente, o peso da verdade caindo sobre ele. Esta é uma das histórias mais perturbadoras que já ouvi, senhorita Clara. Se tudo o que está escrito aqui for verdade, e há fortes motivos para crer que é, estamos falando de crimes gravíssimos. Assassinato, ocultação de cadáver e corrupção de autoridade. Vou expedir um mandado imediatamente para que o delegado Xavier seja preso e investigado, e designarei homens de confiança para proteger sua propriedade. Um peso imenso saiu dos ombros de Clara. Ela havia dado o primeiro passo para a justiça. O juiz cumpriu sua palavra. Em 2 dias, uma comitiva de oficiais foi enviada para São Cristóvão. O delegado Xavier foi preso enquanto tentava fugir da vila, junto com 2 dos homens que haviam invadido a fazenda O Carrasco. Na casa de um deles, encontraram ferramentas de arrombamento e documentos que provavam seu envolvimento em outros roubos na região. Durante o interrogatório, o delegado confessou tudo. Ele sabia dos crimes de Teodoro Azevedo há anos, pois havia sido cúmplice em alguns dos negócios ilícitos do fazendeiro. Quando Teodoro morreu e Clara herdou a fazenda, Xavier viu a oportunidade de finalmente pegar o tesouro que Teodoro sempre dizia ter escondido. Foi por isso que ele próprio enviou a carta para Clara, na esperança de que ela viesse, encontrasse o ouro e ele pudesse roubá-lo dela. Mas havia mais. O delegado revelou que Teodoro não estava trabalhando sozinho. Ele tinha um sócio, um homem chamado Horácio Vasconcelos,
um comerciante rico da cidade de Montes Claros e o verdadeiro cérebro por trás de muitos dos negócios ilícitos. Horácio financiava contrabando de ouro, exploração ilegal de trabalhadores e até mesmo tráfico de pessoas. A Fazenda da. O carrasco era usada como ponto de apoio para essas operações, e o ouro no baú era apenas uma pequena parte dos lucros que Teodoro havia acumulado ao longo dos anos. Quando o juiz Dr. Mendonça ouviu o nome de Horácio Vasconcelos, seu rosto ficou grave. Horácio era um homem poderoso, respeitado na sociedade, dono de várias propriedades e com conexões políticas importantes. Acusar um homem como ele sem provas sólidas seria perigoso e poderia destruir a carreira de qualquer um. Mas o juiz era um homem íntegro e prometeu a Clara que investigaria até o fim. Clara retornou à fazenda ao carrasco, acompanhada por 2 guardas designados pelo juiz para sua proteção. Mestre Elias a recebeu com um sorriso aliviado. A fazenda estava intacta. Pela primeira vez desde que Clara havia chegado, o lugar parecia menos sombrio. Era como se a verdade, vindo à tona, estivesse limpando a atmosfera pesada que pairava sobre a propriedade. Nos dias que se seguiram, Clara e Mestre Elias voltaram ao trabalho de restauração. Agora, com a ajuda dos guardas e de alguns trabalhadores da vila, que, ao saberem que o delegado corrupto havia sido preso, começaram a perder o medo do lugar. A história de como Clara havia enfrentado os invasores e buscado justiça se espalhou rapidamente, e a jovem começou a ganhar o respeito dos moradores locais. Mas a paz durou pouco. Uma semana após o retorno de Clara, um homem elegantemente vestido chegou à fazenda em uma carruagem luxuosa puxada por 4 cavalos. Ele usava um terno caro, tinha um bigode bem aparado e um sorriso que não chegava aos olhos frios e calculistas. Era Horácio Vasconcelos. Senhorita Clara Almeida, suponho, disse ele, descendo da carruagem com movimentos estudados. Permita-me apresentar-me, Horácio Vasconcelos, comerciante e amigo pessoal de seu falecido tio Teodoro. Clara o encarou com uma desconfiança cortante. O senhor não é bem-vindo aqui, senhor Vasconcelos. Horácio riu, um som sem humor. Vejo que já ouviu falar de mim. Não me surpreende, considerando o alvoroço que a senhorita causou, prendendo o pobre Xavier. Mas vim em paz. Na verdade, vim trazer-lhe uma proposta de negócios. Ele abriu uma pasta de couro e tirou alguns documentos. Seu tio Teodoro me devia uma quantia considerável de dinheiro. Temos contratos assinados, promissórias, documentos que comprovam que ele usou esta fazenda como garantia de empréstimos que nunca pagou. Tecnicamente, eu tenho direito legal a esta propriedade. Clara sentiu o sangue ferver. Seus documentos são falsos. Meu tio era um criminoso e o senhor era o cúmplice dele. O sorriso de Horácio desapareceu. Cuidado com suas acusações, senhorita. Sou um homem respeitado. Tenho advogados, juízes e políticos como amigos. A senhorita é apenas uma moça sem família, sem dinheiro, sem influência. Em quem acha que vão acreditar? Clara ergueu o queixo desafiadora. O juiz Dr. Mendonça já está investigando o senhor. O delegado contou tudo sobre seus crimes. É só questão de tempo até que o senhor seja preso também. A expressão de Horácio tornou-se sombria, fria como metal. O juiz Mendonça é um velho tolo e idealista. Ele não vai encontrar nada que me comprometa. Fui cuidadoso demais. E quanto a Xavier, bem, ele era apenas um peão descartável. Mas a senhorita Clara, está se tornando um problema. Ele deu um passo em direção a Clara e imediatamente os 2 guardas se colocaram entre eles, as mãos nas armas. Horácio parou, levantando as mãos em um gesto forçado de paz. Calma, não vim para a violência. Vim fazer uma oferta. Eu compro esta fazenda por um preço justo. A senhorita pega o dinheiro, volta para a Vila Nova e vive tranquila. Todos saem ganhando. Esta fazenda não está à venda.
respondeu Clara firmemente. E o senhor precisa ir embora agora. Horácio a estudou por um longo momento. Então, anuiu lentamente. Como quiser, mas a senhorita vai se arrepender desta decisão. Eu sempre consigo o que quero, de um jeito ou de outro. Ele se virou e partiu, mas a ameaça ficou pairando no ar, mais pesada que a névoa. Clara sabia que aquele homem era perigoso. Horácio tinha poder e conexões. Ele não desistiria facilmente. Naquela noite, Clara não conseguiu pregar os olhos. Ela ficou acordada, o cérebro a mil, pensando em como poderia se proteger, como provar os crimes de Horácio. Foi então que se lembrou de algo crucial. No baú, além do diário de Antônia e das joias, havia documentos. Ela não os havia examinado com atenção, focada apenas na revelação do diário. Talvez ali estivesse a prova que faltava. Pela manhã, Clara desceu ao porão novamente. Ela retirou todo o conteúdo do baú, separando cuidadosamente moedas, joias e papéis. Havia dezenas de documentos, recibos, contratos, cartas. Ela começou a ler um por um, e o que descobriu foi devastador. Ali estava a evidência completa dos crimes de Teodoro e Horácio. Contratos de venda ilegal de terras, documentos falsificados, recibos de pagamentos por serviços criminosos. Havia até mesmo uma lista de nomes de pessoas que haviam sido mortas ou desaparecido ao longo dos anos, todas vítimas das operações comandadas por Horácio. Teodoro havia guardado tudo, provavelmente como seguro contra o sócio. Ele nunca imaginou que sua sobrinha encontraria esses documentos e os usaria para destruir o império criminoso que haviam construído juntos. Clara separou os documentos mais incriminadores e os escondeu em um local seguro, longe do porão. Então, com a ajuda de mestre Elias, ela escreveu uma carta detalhada ao juiz Dr. Mendonça, explicando o que havia encontrado e pedindo proteção imediata. Ela enviou a carta com um dos guardas, instruindo-o a entregá-la pessoalmente nas mãos do juiz e a não voltar até ter uma resposta. O guarda partiu ao amanhecer. Clara e mestre Elias ficaram na fazenda com o outro guarda, esperando ansiosamente. Mas a resposta não veio. Passaram-se 2 longos dias sem notícias. No terceiro dia, o guarda que havia ficado na fazenda desapareceu durante a noite. Ele simplesmente sumiu, deixando para trás apenas seu rifle e seu chapéu. Clara e Elias sabiam o que aquilo significava. Horácio havia descoberto sobre a carta e estava fazendo sua jogada. Eles estavam sozinhos e vulneráveis. Clara passou o dia preparando a casa, trancando janelas, reunindo qualquer coisa que pudesse servir como arma. Mestre Elias sugeriu que fugissem, mas Clara recusou veementemente. Se fugisse agora, Horácio tomaria a fazenda, destruiria as evidências e continuaria seus crimes. Ela não podia permitir. À noite, eles vieram. Clara ouviu os cavalos antes de vê-los. Eram pelo menos 8 homens, todos armados, liderados por Horácio Vasconcelos. Eles cercaram a casa, tochas acesas iluminando seus rostos duros e impiedosos. Horácio gritou da varanda: "Última chance, senhorita Clara. Entregue os documentos e saia desta fazenda, ou vou queimar este lugar com você dentro." Clara estava no andar de cima, olhando pela janela. Seu coração batia descontroladamente, mas sua voz saiu firme quando respondeu: "O juiz já tem os documentos. Mesmo que me matem, o senhor não vai escapar da justiça." Horácio deu uma risada amarga. "O juiz não tem documento nenhum. Meus homens interceptaram seu guarda na estrada. Ele está morto, assim como a carta. E agora você também vai morrer. Homens, ateiem fogo à casa." Clara viu com horror os homens jogarem as tochas contra as paredes da casa grande. O fogo se espalhou rapidamente pela madeira velha e seca. Fumaça começou a entrar pelos vãos das janelas. "Moça, precisamos sair agora!" gritou mestre Elias do andar de baixo. Clara correu para o quarto dos fundos, abriu a janela
e olhou para baixo. Era uma queda de cerca de 4 metros, mas havia um monte de feno logo abaixo, restos de uma antiga cocheira. Era arriscado, uma queda que poderia quebrar um osso, mas era a única chance. Ela gritou para Mestre Elias subir. Quando ele chegou, ela explicou o plano. Elias foi primeiro, segurando-se no parapeito e se soltando. Ele caiu pesadamente no feno, mas levantou-se imediatamente, tossindo, acenando para Clara. Clara estava prestes a pular quando ouviu passos pesados nas escadas. Alguém havia entrado na casa e estava subindo. Ela não tinha mais tempo. Respirou fundo, fechou os olhos e se atirou. O ar passou veloz por seu rosto, e então ela atingiu o feno com um impacto que tirou todo o ar de seus pulmões. Mestre Elias a ajudou a se levantar, e os dois correram para a mata que cercava a fazenda, desaparecendo entre as árvores enquanto a casa grande queimava atrás deles, um farol de desespero e maldade. Eles correram pela noite, tropeçando em raízes, arranhando-se em arbustos, a fumaça picando seus olhos e pulmões. Só quando estavam bem longe, ocultos na escuridão densa da floresta, eles pararam para recuperar o fôlego. O rosto de Clara estava manchado de fuligem e lágrimas. Tudo estava perdido. A casa, o diário, tudo havia sido destruído. Moça, os documentos, Mestre Elias ofegou. Os que você escondeu, onde estão? Clara sentiu um pulo no coração. Os documentos. Ela não os havia deixado na casa. Ela os havia escondido na velha tulha, envolvidos em lona encerada e enterrados sob um monte de palha. Eles ainda estavam lá. Ela agarrou o braço de Mestre Elias. Temos que voltar, temos que pegá-los antes que eles descubram. Mestre Elias balançou a cabeça veementemente. É loucura, eles vão nos matar. Mas Clara já estava se movendo de volta em direção à fazenda em chamas. Se não conseguirmos esses documentos, Horácio vence. Ele vai continuar matando, roubando. Eu não vou deixar. Eles se aproximaram da fazenda com extremo cuidado, movendo-se de árvore em árvore. A casa grande estava completamente em chamas, as vigas desabando com estrondos que ecoavam na noite. Os homens de Horácio observavam o incêndio, alguns rindo, outros bebendo de garrafas. Horácio estava na frente, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Clara e Mestre Elias se arrastaram pela lateral da propriedade, mantendo-se nas sombras até chegarem à tulha, que, separada da casa principal, ainda não havia sido incendiada. Clara entrou rapidamente na tulha, o cheiro de palha seca e poeira invadindo suas narinas. Ela procurou no escuro o lugar onde havia escondido os documentos. Seus dedos tocaram a lona encerada e ela puxou o pacote para fora da palha. Estava tudo ali, intacto. O plano de Teodoro para se proteger de Horácio, agora nas mãos da única pessoa que podia destruí-los. Ela estava prestes a sair quando ouviu vozes se aproximando. 2 dos homens de Horácio vinham em direção à tulha. Queima isso aqui também, disse um deles. Não pode sobrar nada. Clara e Mestre Elias se esconderam atrás de uns caixotes velhos no fundo da tulha, mal ousando respirar. Os homens entraram, tochas nas mãos. Um deles estava prestes a jogar a tocha na palha, quando um grito veio da direção da casa. Chefe, tem gente chegando! Cavalos na estrada! Os homens largaram as tochas e correram para fora. Clara espiou. No horizonte, um grupo de cavaleiros se aproximava rapidamente. Eram muitos, pelo menos 15 ou 20. Na frente, em um cavalo branco, estava o juiz Dr. Mendonça. Horácio viu os cavaleiros e gritou para seus homens. Vamos embora, agora! Não havia tempo para lutar ou roubar. Os homens de Horácio montaram em seus cavalos e fugiram em disparada, desaparecendo na escuridão da noite. Momentos depois, o juiz e seus homens chegaram à fazenda. O juiz Mendonça desceu do cavalo, olhando com expressão sombria para a casa em chamas. Foi então que Clara saiu da tulha, segurando o pacote de documentos. Juiz Mendonça! Ela chamou, a voz rouca pela fumaça.
O juiz se virou surpreso. Senhorita Clara, graças a Deus está viva. Recebemos informação de que Horácio Vasconcelos estava vindo para cá com homens armados. Vim o mais rápido que pude. Clara se aproximou, estendendo o pacote. Tenho aqui todas as provas que o senhor precisa para prender Horácio e todos os envolvidos em seus crimes. Contratos, recibos, listas de vítimas, tudo. O juiz pegou o pacote com reverência. Ele abriu-o e examinou os documentos à luz bruxuleante das tochas. Conforme lia, seu rosto ficava cada vez mais grave, sombrio. Meu Deus, ele sussurrou. Isto é suficiente para prender meia dúzia de pessoas importantes. Horácio vai pagar por tudo o que fez. E ele pagou. Com base nos documentos fornecidos por Clara, o juiz Dr. Mendonça ordenou a prisão de Horácio Vasconcelos e mais 7 cúmplices, incluindo 2 vereadores, um capitão da guarda e diversos comerciantes. O escândalo abalou toda a região. Jornais de cidades maiores enviaram repórteres para cobrir o caso. O julgamento durou semanas, com dezenas de testemunhas sendo chamadas. No final, Horácio Vasconcelos foi condenado a 20 anos de prisão por assassinato, fraude, corrupção e uma lista de outros crimes. Seus bens foram confiscados e leiloados, e parte do dinheiro foi usada para compensar as famílias das vítimas. Quanto a Clara, ela se tornou uma figura conhecida e respeitada. Com o dinheiro das joias e do ouro do baú, legalmente reconhecido como sua herança, ela reconstruiu a fazenda O Carrasco. A nova casa foi erguida no mesmo lugar onde a antiga havia queimado, mas desta vez era uma construção luminosa, com grandes janelas e varandas abertas. Os fantasmas do passado finalmente haviam sido exorcizados. Clara contratou trabalhadores livres, pagando salários justos, e a fazenda prosperou. Ela plantou café, criou gado, estabeleceu uma pequena escola para os filhos dos trabalhadores. Mestre Elias continuou ao seu lado como capataz e amigo leal. Conforme os anos passavam, a fazenda O Carrasco deixou de ser o lugar amaldiçoado que todos evitavam e se tornou um símbolo de justiça e recomeço. Mas Clara nunca esqueceu Antônia. Ela mandou fazer uma busca no porão onde o diário havia sido encontrado e lá, enterrado sob o chão de terra, encontraram os restos mortais de Antônia Azevedo. Clara deu-lhe um enterro digno no pequeno cemitério da vila, com uma lápide de mármore onde estava escrito: Antônia Azevedo, mulher de coragem que revelou a verdade mesmo na morte. Sua voz não foi silenciada. Toda semana, Clara levava flores frescas para o túmulo. E às vezes, nas noites tranquilas, quando estava sozinha na varanda da nova casa, ela sentia uma presença gentil ao seu lado, como uma brisa morna, e sabia que Antônia estava finalmente em paz. Os moradores da vila começaram a ver Clara não apenas como a dona da fazenda, mas como uma líder. Ela ajudava famílias em dificuldades, emprestava dinheiro sem juros, acolhia órfãos e viúvas. A fazenda. O Carrasco se tornou um lugar de esperança. 1 ano após os julgamentos, o juiz Dr. Mendonça visitou Clara. O tribunal havia concluído todas as investigações. Os bens ilegalmente adquiridos por Teodoro foram oficialmente transferidos para Clara. Além disso, o tribunal reconheceu que Roberto, o pai de Clara, havia sido assassinado por Teodoro, e que metade da fazenda, o Carrasco sempre deveria ter pertencido a ele. Com isso, Clara recebeu uma compensação financeira substancial do espólio de Teodoro. Você é uma mulher rica agora, senhorita Clara, disse o juiz com um sorriso. Pode viver confortavelmente pelo resto da vida. Clara olhou para os campos da fazenda, onde trabalhadores colhiam café, e mestre Elias supervisionava a construção de um novo celeiro. Ela sorriu. Tudo o que preciso está aqui, Dr. Mendonça. Esta terra me foi dada por um propósito. Fazer justiça, sim, mas também construir algo bom sobre as cinzas do que foi destruído pela ganância. Vou continuar aqui, trabalhando, ajudando as pessoas.
É o que meu pai teria feito. 2 anos após sua chegada, Clara conheceu o engenheiro Lucas, contratado para construir uma ponte sobre o rio que cortava a propriedade. Lucas a tratava como igual, respeitava sua força. Os dois se apaixonaram. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com o mestre Elias como padrinho. Clara deixou claro, a fazenda era dela e continuaria sendo administrada por ela. Lucas não apenas concordou, mas a ajudou a expandir os negócios. Eles tiveram 3 filhos, que cresceram aprendendo a valorizar o trabalho honesto. Mestre Elias viveu até os 85 anos, sempre ao lado de Clara, vendo a fazenda prosperar. Quando ele morreu pacificamente, Clara chorou como se tivesse perdido um pai. Ela o enterrou ao lado de Antônia, com uma lápide que dizia: Elias da Silva, homem leal, que nunca abandonou sua palavra. Clara Almeida morreu aos 82 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, na mesma fazenda O Carrasco, onde havia chegado jovem, assustada e sozinha. Suas últimas palavras foram um eco da verdade. Não tenham medo da verdade. Ela pode doer, pode custar caro, mas é a única coisa que realmente liberta. Ela foi enterrada ao lado de Lucas. Na lápide, seus filhos gravaram: Clara Almeida, mulher que transformou uma maldição em bênção e que provou que a coragem e a justiça podem mudar o destino. Até hoje, a fazenda O Carrasco ainda existe, passando por gerações, administrada com os princípios de trabalho justo e coragem. E dizem que nas noites de lua cheia, ainda se pode ver uma figura feminina de branco caminhando pelos campos, velando pela terra que ela ajudou a redimir.